Oi, então, dessa vez eu vim ler um artigo do Paul Reclus, nomeado Anarquista. Só anarquista mesmo. Esse artigo ele foi traduzido do inglês ao português pelo William Bueno Rebouças, ele foi revisado pelo Ivan Oliveira e ele se encontra aqui no site do Instituto de Teoria e História Anarquista, ITA. Mas no caso, eles também deixam aqui a própria fonte do Paulo Reclus falando que o artigo Anarchist foi traduzido do francês originalmente pelo Michael Shrieve, presente, tipo assim, na verdade encontrado primeiramente no francês original no Les Temps Nouveaux, número 1, edição de 15 de julho de 1919, tendo sido, no caso, retirada a tradução do inglês do The Anarchist Library e a edição do inglês traduzida ao português pelo William Bueno Rebouças. Então, como uma tradução em cima de uma tradução, isso pode fazer com que uma palavra ou outra possa ter sido deturpada, mas no geral parece que o artigo aqui tá ok. Então, como eu sempre digo aqui no canal, sem mais delongas, começar a leitura desse artigo. A manchete do jornal não contém a palavra anarquista. É minha opinião que seja entendida na palavra comunista. Mas não tenhamos medo de ir além. Eu compreendo o termo desta forma. O indivíduo só obedece à lei formada por sua própria consciência. O homem moderno não aceita ordens de cima, se tudo que elas fazem é consagrar os privilégios de uma minoria ou o poder do dinheiro. Ele se submete a elas enquanto cerra os punhos nos bolsos ou as quebra. Ele ignora a lei, se for apenas uma transcrição de verdades descobertas por gerações sucessivas em suas experiências de vida em comum. Em qualquer caso, ele não respeita a lei. Não é o resultado de uma obediência crescente à lei que faz o número de crimes contra as pessoas diminuir. Sendo cada vez menos sanguinário, isso somente acompanha o desenvolvimento das mentes à distância. Não é o medo da punição que impede a maioria das pessoas de viver de roubo. É que elas percebem um fato. Para produzi-lo, é mais rentável e está mais de acordo com a lei natural do mínimo esforço se relacionar com iguais do que tramar e lutar entre senhores e escravos. Em geral, por meio de bilhões de casos individuais, nas transações humanas, descobrimos que a cooperação produz mais do que discórdia e força. Não negaremos o papel ativo que as leis de Moisés, Solon e até mesmo Napoleão desempenharam no desenvolvimento humano, esquecendo as vítimas que eles sacrificaram. Os códigos, em seu tempo, regularam ideias, limitaram desejos e aboliram as mais cruéis punições. Mas estes são novos tempos. O número de pessoas que estão cientes de sua posição no universo cresceu. E, nas massas, certas verdades básicas ascenderam do nível da experiência para aquela da fundação da consciência. Que todos os homens não encontraram uma moralidade pessoal satisfatória
é um fato inegável. E a crise de selvageria que está crescendo desenfreadamente na humanidade nos jogou para trás uma geração ou mais. Mas não pode o anarquista nos mostrar o caminho? Revelar um ideal para aqueles que buscam se aprimorar? Proclamar a superioridade de educar cérebros jovens ao invés da coerção por adultos? Procurar as condições favoráveis ao desenvolvimento da responsabilidade? Para mim, a palavra anarquista também tem um sentido de sinceridade. Pode revelar a imensidão da tarefa. Nas sociedades complexas de hoje, organizar um grupo usando nada além do jogo das paixões como um suporte. Mas realmente, uma palavra é necessária para tudo isso? Basicamente, somos guiados por nosso temperamento e então nossa opinião é adicionada. Nós descemos a ladeira das nossas paixões e, se não tentamos escondê-las, nós formulamos ideias que se adaptam a elas e as usamos como estandarte. Nossas primeiras ações foram como comunistas, mas depois de pensar nisso, nos tornamos anarquistas. Claro que existem aqueles que, instintivamente, não querem se submeter a autoridade alguma, mas devemos ver que eles, às vezes, têm uma vontade que tentam impor aos outros. Anarquista? E daí? Ravachol ou qualquer outro cujo temperamento é diferente os trouxe para o mesmo campo, vamos deixar o vilão acusar o impulsivo. Então, trata-se de uma lei formulada pela consciência, ou, se preferir, da ausência de lei exterior, que não impede o anarquista de ter sua própria lei, inseparável de sua moralidade, fiscalizando as ações de sua vida pública e privada. Tomar a iniciativa e sentir a sua responsabilidade. Educar sem pedantismo, ser moral sem vaidade e aprender todos os dias com os instintos mais básicos são algumas das dificuldades nisso. Bem, eles nos dizem algum outro termo seria melhor, autarca ou algo parecido. Talvez, mas o anarquista tem sofrido os insultos do tempo e, como não temos motivos para distorcê-lo, entendemos muito bem. Eu sou um anarquista. Então é isso. Esse foi o artigo nomeado só anarquista, anarquista unicamente. Já postei que vários artigos escolares também têm o termo-chave anarquista, mas nunca um artigo que o título é só anarquista. Por isso que, na verdade, isso que me chamou a atenção para esse artigo, porque eu achei engraçado o título. E eu acabei me surpreendendo, porque é um artigo bom, ainda mais se considerando a época, entendeu? Ainda mais se considerando que ele foi produzido há 100 anos atrás, cento e... no caso, completando 101 anos, vai completar 102 anos em julho.
Então é um artigo um tanto quanto antigo, só que mesmo assim bem atual, de certa forma, porque ele ainda consegue chegar e designar mesmo as orientações anarquistas da atualidade. Óbvio, só não chega, por exemplo, em pós-anarquistas, qual já é um tema totalmente diferente, que eu teria que gravar aqui um artigo unicamente sobre isso para tentar explicar. Mas a questão em si é que esse artigo do Paul Reclus foi um artigo muito bom, como eu falei, presente aqui no ITA Anarquista, ITA ITHA, Instituto de Teoria e História Anarquista. Espero que vocês tenham, como sempre, gostado da leitura desse artigo e até mais.